A guerra cognitiva é a nova obsessão entre os lunáticos da OTAN, que vem por trás de toda opinião dissidente nas redes sociais, o longo braço do todo-poderoso Vladimir Putin. A OTAN produz relatórios, conferências e até boletins dedicados à guerra cognitiva, admitindo e defendendo seu uso não apenas contra populações estrangeiras, mas também contra o público doméstico. Aqui, mais uma vez para discutir propaganda e essa nova compreensão da mente como campo de batalha, está Thomas Karat, apresentador do programa do YouTube SaltCube Analytics. Thomas, bem-vindo de volta. Thomas, welcome back. Foi ótimo falar com você de novo, Pascal. Viu? Cometi o mesmo erro de novo. Sem problema. Nós acabamos de falar sobre isso antes de começar, mas está tudo bem. Eu realmente quero saber, Thomas. Você estava analisando em detalhes a propaganda, certo? E também as formas como as pessoas estão sendo manipuladas. Quero dizer, seu canal é um ótimo exemplo de como você tenta desvendar as diferentes camadas de manipulação. Você pode nos contar um pouco mais sobre a guerra cognitiva da OTAN? Sim, com prazer. O programa de guerra cognitiva da OTAN, bem, em poucas palavras, foi apresentado em 2020 em uma convenção em algum lugar e vem sendo implementado desde 2022. Basicamente, é um domínio que vê o cérebro como um novo campo de batalha para os exércitos da OTAN. Agora, antes de chegarmos lá, na minha percepção, já estamos vivendo em uma jaula de veludo sem saber. E há várias correntes que meio que nos mantêm lá, sendo implementadas pouco a pouco. No começo, quando comecei a falar sobre as correntes de veludo, desculpe, ainda é cedo para mim, ainda não tomei meu primeiro café. Este é praticamente o meu primeiro café. Tome um gole. Tome um bom gole. As correntes de veludo. O que são as correntes de veludo? A jaula de veludo. Já estamos em uma jaula de veludo. E as correntes de veludo são várias coisas. E eu gostaria de passar brevemente por algumas delas, porque elas nos conduzem à guerra cognitiva. Então você verá como tudo isso funciona em conjunto. Não é apenas que a combinação dos elementos individuais se soma. É mais do que a soma das partes, certo? Então eu gostaria de começar com a CSFP 2025. Eu sei, parece algo administrativo e entediante, mas é uma decisão do Conselho Europeu de 2025, número 966. A questão é, e isso já está implementado, que existe uma entidade na Europa que contorna completamente qualquer tribunal. E se você for pego na rede porque postou algo que o Conselho Europeu não gosta, por exemplo, Patrick Bob é quem entrevistei. Ele esteve na Rússia, mas também na Ucrânia. Já há vários jornalistas alemães que estão impedidos de entrar em seu próprio país, a Alemanha, por causa da CSFP 2025. Isso pode significar proibições de viagem, congelamento de bens, não apenas dos seus, mas também dos da sua família. Um bloqueio financeiro por procuração, esse tipo de coisa. Então, por postar algo, por expressar uma opinião que vai contra a narrativa dominante, você pode acabar preso nesse cenário da CSFP 2025. É uma resolução do Conselho e não há nada que você possa fazer, você não pode contestar. Então você está falando do caso em que o Conselho Europeu realmente impôs sanções contra 2 cidadãos alemães, 2 jornalistas. O próprio Patrick Bob, felizmente não é um deles, mas os outros 2, ele trabalhou nesses casos. E essas são sanções muito draconianas, que tornam a vida no seu próprio país praticamente impossível. Elas estão simplesmente aí, e estão em vigor neste momento. Sim, a questão é que isso já está sendo implementado. Agora você disse, acho que mencionamos isso, eu mencionei antes. 2 ou 3 semanas atrás, fiz uma apresentação em Cork, onde falei sobre minhas correntes, a gaiola de veludo. E isso foi diante de um público que sabe que está na mira do Estado. Eu não deveria ter ficado surpreso, mas fiquei.
Havia uma grave falta de consciência e compreensão sobre esses tipos de políticas que já estão sendo implementadas, mesmo entre pessoas que sabem que estão na mira do Estado. E por implicação, quero dizer, as pessoas comuns na rua estão ainda menos cientes disso, certo? Então esse foi o primeiro ponto. O próximo, e não quero gastar muito tempo com isso, porque realmente quero falar sobre a guerra cognitiva da OTAN, é o controle de bate-papo. Então o controle de bate-papo está, por enquanto, sendo interrompido. Digo isso com muito cuidado. Eles já tentaram aprová-lo no Tribunal Europeu, mas no momento está suspenso, porque alguns países, um deles sendo a Alemanha, de forma bastante vaga, disseram que precisam de maiores garantias em relação à privacidade. Mas o controle de bate-papo, em princípio, significa que o Estado, e novamente você pode pensar, ok, isso é na Europa ou na América, mas está chegando a todos os lugares, não importa se é na Rússia, na China, na Europa ou na América. O controle de bate-papo significa que os Estados querem visibilidade total sobre qualquer coisa que você comunique. Qualquer informação que você envie, qualquer plataforma que use Facebook, Telegram, Twitter, seja qual for, eles querem acesso às informações que você publica. Eles querem acesso total. Agora veja bem. Sim, por favor. Então eu estou... Desculpe, é que você estava falando sobre uma proposta. Não tenho certeza se foi o parlamento da UE ou a comissão que propôs que provedores de chat como WhatsApp, Line ou Telegram seriam, por lei, obrigados a fornecer a eles as mensagens claras e legíveis de todos na plataforma. Exatamente, sabe, um usuário transparente. E não apenas o que as pessoas publicam em fóruns, mas também o que elas se comunicam entre si. Eles querem ter acesso ao que você tem no seu dispositivo. É isso. Isso também é coisa, Você tem seu dispositivo e diz, estou seguro porque tenho uma VPN. VPN entrando, VPN saindo. Agora, com a IA no dispositivo, como a Apple está começando a introduzir, eles podem ter visibilidade de tudo que você vê ou faz, porque isso é processado pela IA no dispositivo depois de ser descriptografado e antes de ser criptografado novamente quando sai. E curiosamente, sobre o controle de bate-papo, espere um pouco, estou pegando minhas anotações aqui. A Dinamarca, que é, você sabe, uma democracia liberal livre, está impulsionando isso agora porque atualmente ocupa a presidência do Conselho da UE. A Alemanha foi bastante vaga. Luxemburgo e Eslováquia são claramente contra, mas outros países, Áustria, Países Baixos, Polônia, Finlândia, República Tcheca, Estônia, Bélgica e assim por diante, são os que dizem querer proteções mais fortes, seja lá o que isso signifique. Mas posso garantir que eles vão tentar aprovar isso, certo? Então é isso, por favor. Não, é simplesmente insano que isso venha da União Europeia, que sempre foi tão obcecada com a proteção do usuário, com o GDPR e tudo mais. Privacidade, privacidade, privacidade. E agora privacidade passou a significar, nós manteremos nossas informações seguras de você, mas as suas informações são nossas por padrão. E eles vão olhar e vasculhar tudo como bem entenderem. Com exceção, é claro, das mensagens de chat, das mensagens de WhatsApp da senhora von der Leyen. Quero dizer, elas somem quando somem, mesmo quando envolvem alguns bilhões em dinheiro de vacinas. Mas somem. As nossas, por outro lado, nunca podem sumir, certo? Essa vai ser a mudança. Olha, eu tenho uma grande experiência com dinheiro em espécie. Qualquer coisa que esteja no meio digital vive em uma casa de vidro. Qualquer coisa. Não existe. Sabe, toda essa história de criptografia é uma fantasia. Eu estava justamente pesquisando sobre VPNs, por exemplo. Aparentemente, até as VPNs seguras são questionáveis. Quem realmente as possui? Quem está por trás delas? Não sei se você conhece a Suzy Dawson. Ela é uma jornalista da Nova Zelândia que vive exilada na Rússia. Eu acabei de entrevistá-la. A história dela é absolutamente incrível. Uma jornalista neozelandesa que, por criticar e investigar o Estado, teve que fugir do próprio país e agora vive na Rússia. Então, coisas desse tipo estão acontecendo.
Como isso se conecta com a guerra cognitiva? Como isso se relaciona com os planos da OTAN? Porque até agora só temos falado sobre a UE. Eu venho. Então, o próximo tema é a identidade digital. Agora, o que eu deveria ter destacado um pouco mais fortemente no início é que todas essas políticas, sob nomes diferentes e em versões diferentes, estão se espalhando globalmente, certo? Você não pode ver isso de forma isolada, porque, novamente, como eu disse, isso não importa. Quero dizer, os casos clássicos são, claro, Rússia e China. Se você fala em propaganda e vigilância total, as pessoas ainda vivem sob a ilusão de que sim, isso é a Coreia do Norte, isso é a Rússia, isso é a China, isso é... Meu contra-argumento é, bem, isso é verdade, mas na China e na Rússia as pessoas sabem. Ou na Coreia do Norte as pessoas sabem. Mas aqui, se você conversar com as pessoas na rua, elas pensam, bem, temos uma imprensa livre, sabe? A propaganda é ilegal. O principal, há uma desconexão total entre o que as pessoas na rua acreditam e a realidade, de fato. Então, o próximo ponto são os sistemas de identificação digital. Novamente, como eu disse, isso está sendo implementado globalmente, certo? Uma identificação digital significa que você precisa ter uma identidade digital conectada à sua identidade da vida real. E eles querem torná-la um requisito básico, até mesmo para acessar a internet. Tive uma discussão sobre isso outro dia no meu canal e também sobre o fato de que, na Suíça, acabamos de ter uma votação sobre o assunto. Por meio de um referendo público, nós realmente o aprovamos. Mas a questão é, por 0,3%. Só para explicar, muitos referendos na Suíça são decididos por uma margem de 1 a 2%. Este foi apertado, mas não é incomum que sejam assim. De qualquer forma, o ponto é que o problema não é tanto a tecnologia do ID digital em si, mas sim o tipo de regulamentações que os países podem criar, para que ele pode ser usado, certo? Quero dizer, nada impediria a Suíça, a Alemanha ou os Países Baixos de exigir um documento físico para abastecer o carro em um posto de gasolina, certo? Mas não é isso que fazemos. Não é para isso que servem os documentos de identidade. Os IDs digitais, da mesma forma, poderiam ser usados para fins totalmente legítimos, mas o medo é que sejam usados para restringir nossa capacidade de participar da vida social, certo? Você vai entender por que eu passo por essas listas, trabalhando nós dois em direção à OTAN, porque é exatamente isso. Isoladamente, todas essas políticas parecem meio bem, certo? Tipo, na Suíça, acreditamos no governo, então concordamos com as identidades digitais. Mas se você as conecta, quando você é impedido de comprar uma passagem de trem ou de avião, ou até certos alimentos porque já ultrapassou sua cota de carbono do mês, aí a coisa fica mais séria. Nesse nível, se você precisa de uma identidade digital até para acessar a internet, isso não significa apenas acesso à internet. Significa 100% de transparência, pelo menos no que ainda não é, sobre o que você faz online, com quem você se comunica, o que você acessa, esse tipo de coisa, certo? No momento ainda é meio que, sabe, eu uso uma VPN e é semi-anonimizado. Com uma identidade digital, isso desaparece completamente. Se for obrigado, certo? A questão é, os governos começariam a exigir uma identidade digital para acessar a internet. Quero dizer, isso é um passo diferente de simplesmente ter a identidade. E você vê ideias como essa, como a exigência de uma identidade digital para todos ou para determinados serviços. Essa introdução de uma identidade digital, como uma espécie de passaporte digital, é o primeiro passo. Mas não vamos nos enganar. Veja novamente, todas essas políticas, quando você as observa em conjunto, é possível perceber para onde estão indo. E essa é a minha última pergunta. Para onde tudo isso está indo? O que os governos estão prevendo? Do que eles têm tanto medo a ponto de acharem que precisam implementar todas essas políticas, certo? E essa é, na verdade, a parte assustadora, porque se você olhar por esse ponto de vista, eles não estão gastando
Não sei quantos bilhões todas essas políticas custam para serem implementadas, apenas por prever um futuro feliz. Não é disso que se trata, certo? Certo. Então, se você juntar todas essas partes, para onde essa jornada está indo? Vamos deixar essa pergunta para o final, porque ainda tenho mais algumas coisas. Não quero gastar muito tempo na próxima, porque já é amplamente discutida. CBDC significa Moeda Digital do Banco Central. É semelhante à identidade digital. Ouvi Christine Lagarde novamente há cerca de uma semana em sua última entrevista dizendo: precisamos impulsionar isso o máximo possível e implementaremos o mais rápido possível. Moeda digital do Banco Central. Desculpe. Então, o que isso significa? Novamente, dinheiro digital. As pessoas dizem Nojaba em termos digital, cartões de crédito, tudo é digital. Digital money, credit card, everything is digital. It's a total different ballgame. Digital currency means É um jogo completamente diferente. Moeda digital significa, novamente, que qualquer anonimato desaparece. 100%. O Estado pode dizer, você pode gastar seu dinheiro aqui, mas não ali. Você tem que gastá-lo até o final do próximo mês. Caso contrário, ele desaparece. Se você fizer isso, não receberá nada. Se fizer aquilo, será bloqueado. Então, como ferramenta política para manipular a população, dizer as moedas digitais de bancos centrais são um instrumento extremamente poderoso, em combinação com as outras coisas que já mencionei, certo? Então, por favor. Sim, quero dizer, eu concordo que são uma ferramenta poderosa, mas novamente trata-se de regulação, certo? A questão é que o Banco Central é claro um ramo do governo, mas talvez o mais isolado entre eles, certo? Na maioria dos países, não em todos, mas na maioria, os bancos centrais são extremamente independentes do restante do governo. Mas, novamente, o governo pode criar regras com base na tecnologia disponível. Então, o que entendo é que o que precisamos nos preocupar é em criar a capacidade digital de tomar decisões no futuro, certo? Com certeza. E, novamente, estou plenamente consciente de que estou apressando as coisas e tornando tudo muito preto no branco. Estou completamente ciente disso. Mas o perigo que estamos enfrentando aqui, quando se combinam todas essas políticas, é gravemente subestimado. Apontamos para a China porque a moeda digital já está amplamente implementada lá. E, mais uma vez, quando os opositores da China apontam para esse tipo de coisa, pensamos que está distante, mas não está. Está chegando com força e rapidez. Aqui na Europa, houve acho que 2 ou 3 países que já tentaram implementar as CBDCs e isso fracassou, certo? Então minha previsão é que agora precisaremos de um choque. Os países que tentarem implementar as CBDCs precisarão desse choque para conseguir fazê-lo. E pode ser um choque naturalmente ocorrido, natural entre aspas, ou um choque planejado, como já vimos antes. Certo? Então, certo, há outros pontos na lista que você acha que devemos ter em mente antes de falar sobre guerra cognitiva. Sim, eu tenho mais uma. E essa é... Não sei se realmente vale a pena. O Memorando Presidencial de Segurança Nacional, número 7, NSPM 7, assinado recentemente, acho que no começo de outubro, pelo presidente Trump. Você ouviu falar dele? Não. Sobre o que é? Basicamente, ele criminaliza o pensamento. O presidente Trump equiparou o pensamento dissidente ao terrorismo. E, novamente, tenho minhas anotações aqui. Ele concede às agências de inteligência e do Tesouro autoridade para investigar, sancionar ou restringir indivíduos ou grupos que espalhem narrativas desestabilizadoras, mesmo sem espionagem ou vínculos estrangeiros, incluindo riscos ideológicos e baseados em crenças. Isso significa que Trump pode processar você como terrorista com base no que você acredita, sem qualquer atividade criminosa da sua parte. Without any criminal activity on your part, without anything that sem que haja qualquer coisa que o colocasse em contato com um tribunal, ele pode processá-lo no mesmo nível que o terrorismo. E eu tenho mais algumas coisas aqui. Integração de vigilância em mídias sociais e análise comportamental.
Isso é novamente o que as pessoas não percebem. Todos esses grandes volumes de dados que estamos coletando estão sendo analisados comportamentalmente. Não apenas para prever o que estamos fazendo, mas também para nos direcionar. Então, chegando à OTAN, guerra cognitiva, o que estamos fazendo? Ok, eu recomendo fortemente que qualquer pessoa procure Memorando Presidencial de Segurança Nacional número 7. As informações estão disponíveis. E isso leva Milena Hector ao programa de guerra cognitiva da OTAN. Mas antes disso, alguma pergunta sobre esse memorando? Quer dizer, infelizmente, isso nem chega a ser uma grande surpresa. É uma progressão natural do que o governo Trump já vinha fazendo antes. Quero dizer, vamos lembrar, ele meio que já consolidou a ideia de que qualquer estrangeiro vivendo nos Estados Unidos, qualquer pessoa que não tenha um passaporte americano, qualquer cidadão estrangeiro, a Constituição dos Estados Unidos não se aplica a eles. Os Estados Unidos se reservam o direito de deportar qualquer pessoa a qualquer momento por qualquer motivo internacional, qualquer coisa que o secretário de Estado decidir. E essa postura diante dos tribunais, na verdade até agora, nenhum tribunal reverteu essa posição. Houve um pouco de resistência, mas no momento, se você é estrangeiro nos Estados Unidos, basicamente precisa aceitar que a administração atual sustenta que a Constituição dos Estados Unidos não se aplica a você. E claro, nesse sentido, os direitos de liberdade de expressão e outros também não se aplicam. Agora, isso é um passo além na criminalização absoluta. Até mesmo dos atos de falha e distância da cidadania. Mas é certo modo, e meu progressivo não, infelizmente. Voltando ao que eu disse no começo, cada uma dessas políticas é global. Lembra do CSFP 2025, do que discutimos antes? Mesma coisa, você está sendo processado com base no que publica nas redes sociais, não porque esteja realmente fazendo algo. E não estou falando de discurso de ódio, certo? Então essa é a versão americana. Mas é claro que o Trump meio que sabe, aumenta a magnitude das políticas dele, né? Certo. Guerra cognitiva. Então, como você explica a guerra cognitiva? Como analista de comportamento, estou realmente interessado nisso, porque sei que os mecanismos que eles estão aplicando estão funcionando. Basicamente, eles estão mirando no que é conhecido na psicologia como vieses cognitivos, certo? Então a guerra cognitiva não muda o que você pensa. Ela muda como você pensa sobre isso. E faz isso manipulando a atenção, as emoções e a identidade, até que a obediência, a sua obediência, basicamente pareça um julgamento independente. Você acha que é algo seu. Portanto, a guerra cognitiva não se trata de invadir máquinas. Embora às vezes as pessoas, quem foi mesmo, aquele israelense muito conhecido, Yuval Harari, isso, invadir o cérebro, certo? É exatamente isso que eles estão fazendo. A guerra cognitiva tem como alvo o sistema nervoso humano, como sentimos, como interpretamos. É basicamente o sexto domínio da guerra. Agora tenho algumas anotações e alguns trechos aqui na minha frente do documento original da OTAN e posso te enviar o original, se quiser. Vou colocar os links, ou me envie os links, e eu os colocarei na descrição. Porque às vezes é difícil acreditar no tipo de coisa que a OTAN publica, mas eles publicam. Eles nem têm vergonha disso. Você pode ler talvez os trechos mais importantes. Sim, eu tenho isso aqui na minha frente. Número 1. A mente humana agora está sendo considerada o novo domínio da guerra. Eu já disse, depois da terra, do mar, do ar, do espaço e do ciberespaço. Então este é o novo domínio da guerra, a sua mente. Todos contribuem para isso, também para a guerra cognitiva. E ela fornece um conhecimento inestimável sobre a sociedade, especialmente sociedades abertas como as do Ocidente. Esse conhecimento foi facilmente transformado em arma. Mais uma vez, este documento de Ringo Taylor não é guiado a cá em os bessem pensam. A guerra cognitiva é potencialmente interminável, o que é verdade, já que não pode haver tratado de paz nem rendição nesse tipo de conflito.
É claro que isso já acontece há muito tempo e continuará acontecendo. A exploração da cognição humana tornou-se uma indústria gigantesca, também é verdade. E espera-se que as novas ferramentas de inteligência artificial em desenvolvimento em breve deem aos propagandistas capacidades radicalmente ampliadas para manipular mentes humanas e alterar o comportamento humano. Mas a situação é ainda pior. Os produtos da pesquisa em neurociência e neurotecnologia podem ser usados para afetar a memória, o aprendizado, a velocidade cognitiva, os ciclos de sono, a fadiga e o estado de alerta, o controle de impulsos, o humor, a ansiedade e a autopercepção, a tomada de decisões, a confiança e a empatia, bem como o movimento e o desempenho. E fica pior. Em contextos de guerra militar, modificar essas funções pode ser usado para mitigar a agressividade e promover cognições e emoções de afiliação ou passividade, induzir morbidade, incapacidade ou sofrimento e neutralizar potenciais oponentes, ou até causar mortalidade. Trata-se de uma discussão franca sobre o uso de avanços em neurociência como armas para aplicação militar direta em populações. Não em soldados estrangeiros, em populações, certo? Sim. De novo, eu sei que demorei um pouco para ler isso, mas é realmente importante que as pessoas entendam para onde isso está indo. Sim, não é. Você está absolutamente certo. E eu vou fazer um vídeo sobre isso muito em breve. A OTAN, neste momento, está completamente insana. As pessoas que comandam a OTAN são lunáticas, maníacas. E o fato de que elas divulgam esse tipo de coisa, achando que isso as faz parecer bem, só mostra o quão bizarro é o mapa mental e a visão de mundo dessas pessoas. Mas, infelizmente, é com isso que temos que conviver. Então a questão é que eles também falam sobre populações. E, claro, quando falamos de guerra convencional, temos as convenções de Genebra, e civis não são alvos legítimos. Agora é claro, essas pessoas, esses maníacos, têm trabalhado horas extras para borrar essas linhas desde sempre. E a coisa mais normal para os belicistas é tentar classificar todo mundo como combatente, certo? Assim eles podem explodir avós e criancinhas, porque por algum motivo doentio, é isso que acham que precisa ser feito. Mas o que há de novo nessa guerra cognitiva é que eles designam oficialmente alvos não apenas entre populações civis estrangeiras, mas também domésticas, a própria população civil deles, as pessoas que deveriam proteger, como potenciais alvos. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim. A questão interessante, é claro, é porque eles sentem que precisam fazer isso. É porque percebem que estão perdendo legitimidade. Então há como posso dizer, uma guerra de propaganda em andamento. Um passo atrás. Então quem foi mesmo? Lord Ismay. Acho que ele foi o primeiro secretário-geral da OTAN, que já dizia que o objetivo da OTAN é manter os Estados Unidos dentro, a Alemanha sob controle e a Rússia fora. Agora existe um site chamado Lord Ismay Restated. Você pode ver essa declaração sendo repetida ao longo de diferentes administrações americanas, quase até a atual, o que de certa forma reforça essa tendência. O que estamos vendo aqui é uma guerra ideológica entre a visão de mundo russa, digamos assim, e a visão de mundo ocidental. E o objetivo absoluto é impedir uma espécie de... Bem, a palavra que me veio à mente foi unificação, mas é claro, não haverá unificação. Trata-se mais de combinar o know-how alemão com os recursos russos, porque isso poderia criar um concorrente direto para os Estados Unidos, certo? As pessoas acham que os Estados Unidos são amigos da Alemanha. Não. Pessoal, não. Quem explodiu o Nord Stream? Eu conversei com Jeffrey Sachs, conversei com, sei lá, muita gente. Os Estados Unidos estão por trás da explosão do Nord Stream, certo? Vamos nos lembrar, na melhor versão da realidade, quero dizer, a melhor para os belicistas da OTAN, na melhor de todas as realidades possíveis, o gasoduto Nord Stream foi explodido pelo país para o qual você está enviando todos esses bilhões de dólares para travar uma guerra por procuração contra a Rússia. Essa é a melhor versão.
Sabe, essa é a interpretação mais benevolente do que aconteceu. Em todas as outras interpretações, todas as outras são piores, porque seria a própria OTAN. Mas vamos continuar. No. This is why they need the fear. I mean, in Germany it's just... Não, é por isso que eles precisam do medo. Quero dizer, na Alemanha é uma loucura ter medo da Rússia, mas eles precisam desse medo, certo? A Alemanha não deveria... Deixe-me voltar. A Alemanha não deveria gastar 5% do seu PIB em armamentos. Agora, para onde vai esse dinheiro? Quem se beneficia? Quem são os fabricantes de armas que o recebem? Quero dizer, a Alemanha é o quê? A quarta maior economia do mundo. Algo por aí, entre as 6, 5 maiores, algo assim. Então, é quantia enorme de dinheiro que vai de Estado para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não apenas recebem o dinheiro agora com esse gás natural liquefeito que temos de pagar, que a Europa, não só a Alemanha, tem de comprar dos Estados Unidos, mas também com as armas. Portanto, há um incentivo financeiro por trás de toda essa guerra cognitiva. Precisamos ter esse inimigo na Rússia, e o próximo inimigo já está definido, a China, porque eles estão se tornando cada vez mais interconectados. Exatamente o que Brzezinski nos alertou em 1997 para não permitir, certo? Palavra-chave, Brzezinski. Descobri algo que eu não sabia quando estava fazendo minha pesquisa para minha pequena apresentação. Você já ouviu a palavra tititainment? Não. Isso vem de Brzezinski, certo? Tititainment, uma mistura de excitação e entretenimento. Eles estavam discutindo o que fazer com a população, já que muitas pessoas iriam perder seus empregos. Eles já falavam sobre inteligência artificial naquela época. E então Brzezinski, que foi o conselheiro de segurança nacional sob Jimmy Carter, certo? Cunhou esse termo em 1995, em um fórum mundial convocado por Mikhail Gorbachev no Hotel Fairmont, em São Francisco. Estavam presentes George H.W. Bush, Margaret Thatcher, Ted Turner e Brzezinski. E ele cunhou esse termo tititainment. And he coined this tititainment. A frase encapsulava a ideia de que uma maioria global frustrada e supérflua poderia ser pacificada com entretenimento barato, espetáculos e o mínimo de subsistência, garantindo a ordem social enquanto uma pequena elite tecnocrática controlava as verdadeiras alavancas do poder. E o interessante é que se trata de um mínimo psicológico e nutricional. Isso já estava sendo discutido em 1995. Brzezinski, o mesmo Brzezinski que nos alertou sobre empurrar a Rússia para os braços da China, o que estamos vendo agora. E acho que foi o embaixador dos Estados Unidos, Charles Freeman, quem me disse, e sei que ele também esteve no seu programa, que eles foram ainda mais tolos do que isso. Eles ainda colocaram uma Coreia do Norte armada com armas nucleares na equação, certo? Então, novamente, voltando à guerra cognitiva da OTAN, a OTAN e, por extensão, os governos europeus e globais estão perdendo legitimidade. E é por isso que eles estão embarcando nesse trem que, na verdade, foi impulsionado pela Cambridge Analytica, certo? Você tem razão. Espero que as pessoas saibam o que é a Cambridge Analytica. A guerra cognitiva da OTAN foi desencadeada por isso. E qual é o termo-chave da Cambridge Analytica? Microsegmentação. O que isso significa? Graças a todas as informações que estamos espalhando, voluntária e involuntariamente, pela internet, essas grandes empresas têm perfis psicológicos de cada um de nós, que são... Estou tentando escolher a palavra certa aqui, porque é algo tão sofisticado que, em termos psicológicos, Yuval Harari tem razão. Eles já hackearam a mente humana. Eles nos conhecem melhor do que nós mesmos. Quero dizer, isso soa realmente abstrato para as pessoas. Como uma máquina, ou alguém, qualquer coisa pode me conhecer melhor do que eu mesmo. Não é tão difícil. Como analista do comportamento, posso dizer que nós, humanos, somos tão fáceis de influenciar. É simplesmente incrível, certo? Certo. Cognitive biases, right? Sim, e sabe, também é difícil imaginar o quão bem feitos esses perfis são. Só pela combinação de todas as coisas que são conhecidas.
idade, gênero, formação educacional, comportamento de busca na internet. Esses algoritmos podem prever, com uma certa porcentagem de precisão, que talvez essa pessoa em breve tenha um filho. Essa mulher pode estar grávida. Então, por que não mostrar anúncios de roupas infantis para ela e coisas do tipo? E as pessoas veem isso na internet, certo? Você vê como o Google e outros nos direcionam de forma bastante precisa com os anúncios que recebemos. Com que frequência você vê um anúncio que não tem absolutamente nada a ver com você? Ou tente o experimento. Entre no modo anônimo no Google e veja que tipo de anúncios aparecem. De repente você percebe, os que eu normalmente vejo são muito mais direcionados a mim. E claro, esse é um campo aberto para os governos trabalharem. Foi em 2016, certo? Foi quando o Trump ganhou pela primeira vez. 2016, eu acho. 2016. Sim. Então ele venceu graças a Cambridge Analytica. Ele não venceu por causa da Rússia ou qualquer outra coisa, não. Foi a Cambridge Analytica e sua microsegmentação de milhões e milhões de usuários do Facebook, o que eles fizeram de forma meio ilegal, porque tinham acesso aos usuários principais e a todos os amigos deles, cujos dados foram coletados. Isso é microsegmentação. E eles sabiam quando direcionar as pessoas, sabiam quais pessoas atingir, porque não faziam isso de forma aleatória. Eles miravam exatamente naqueles que sabiam ser persuadíveis. Os apoiadores firmes você não precisa atingir, e os oponentes absolutos também não, porque eles não vão mudar de ideia de qualquer forma. Mas aqueles no meio, sim, esses você mira, e você os atinge com precisão absoluta. Você os conhece, sabe quando alcançá-los, em que momento do ciclo de humor eles estão. Você sabe quais argumentos usar, até mesmo qual fraseologia empregar. Sim, é algo muito profundo. Mas há algo novo aqui. Quero dizer, já estávamos cientes disso antes, mas costumávamos chamar de propaganda. Sabíamos sobre propaganda, sabíamos sobre manipulação e assim por diante. Mas agora que isso foi, ou já há algum tempo tem sido, transferido para o campo da segurança, propaganda securitizada, está sendo reconceitualizado como uma forma de guerra. Isso torna tudo pior, na minha opinião. Ainda pior. Você pode comentar sobre isso? Sim. Então, antes de tudo, o ponto central na guerra cognitiva é que ela se baseia no que chamamos de vieses cognitivos. Agora, se você acha que não tem nenhum viés cognitivo, existe, acho que está no site de Harvard, o teste de associação implícita. Você vai encontrá-lo. Na Universidade de Harvard, tem vários desses chamados testes de associação implícita, e basicamente você pode medir alguns dos seus vieses cognitivos. E mesmo que você os conheça, se o teste repetidamente, obter o mesmo resultado, ele mede a velocidade e os equivalentes. Então convido todos, acessem o site de Harvard e façam os testes de associação implícita. Eles têm testes sobre raça, sobre gênero, todo tipo de coisa. Infelizmente não sobre, digamos, Israel ou esse tipo de assunto. Então eles mantêm tudo seguro. Mas o ponto é que dá para entender o conceito. E é isso que a guerra cognitiva da OTAN realmente provoca. Eles vão atrás do seu cérebro, e não estão mirando na parte do cérebro que é, digamos, o neocórtex, a parte do raciocínio. Eles vão para a parte do cérebro que está abaixo da superfície, para usar esse tipo de imagem. Então nossa mente, digamos, é como um iceberg flutuando no mar, 1/10 acima e 9/10 abaixo. O 10º que fica acima é o neocórtex, a sua razão. Todas as decisões estão sendo tomadas abaixo da superfície. E a OTAN está mirando exatamente naquela parte da sua psique que fica abaixo da linha d'água. Agora, para levar essa imagem um pouco mais adiante, você tem a correnteza, certo? A corrente empurra o iceberg. Então há um pouco de vento vindo da outra direção, mas o iceberg ainda segue a corrente, porque ela é muito, muito mais forte do que o vento, que só pode influenciar o 10º superior do iceberg, certo? Aí eles estão mirando. E novamente, você pode achar que consegue se proteger com deteca. Não.
Você não consegue. Arm yourself against cognitive warfare. No, you can't. Even as a psychologist, even as a behavior, I'm not a psychologist. Mesmo como psicólogo, ou bem, não um psicólogo, só para deixar claro, mas mesmo como analista do comportamento, conhecendo a maioria ou muitas dessas distorções e atalhos cognitivos que vêm dos tempos antigos. Um exemplo. Fizeram um experimento em que pegaram bebês de 3, 4, 5 dias de vida de um país civilizado, quero dizer, um país ocidental. Esses bebês e até seus tataravôs nunca haviam realmente enfrentado cobras venenosas. Mostraram aos bebês um pedaço de mangueira de jardim e coletaram um pouco de sangue para testar os hormônios. E descobriram a mesma resposta que em uma criança da África do Sul, por exemplo, que ainda poderia morrer por causa de uma cobra. Então temos esses programas antigos, é assim que eu chamo, em nossas mentes, que reagem como faziam há dezenas de milhares de anos. Temos um crânio moderno, mas os sistemas dentro dele são antigos e ainda funcionam do mesmo jeito. Uma das perguntas que me vem à mente é a seguinte: guerra cognitiva, a forma como a OTAN a está conceitualizando e estruturando. Você acha que essas pessoas correm o risco de criar algo como se chama, o mágico, o Zauberlehrling, o aprendiz de feiticeiro, que invoca as vassouras que trabalham sozinhas, mas depois elas nunca param de despejar água no poço até que tudo transborde? Porque já temos exemplos de como, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns desses grupos se automanipularam ao afirmar que Donald Trump só venceu por causa do Russiagate. Sabemos que o Russiagate foi uma fraude absoluta, uma fraude completamente fabricada. Mas a essa altura, essa fraude se tornou tão enraizada, especialmente nos círculos do Partido Democrata, que está sendo usada como uma verdade autoevidente de que a Rússia interferiu nas eleições dos Estados Unidos. Essa é uma forma de uma sociedade se manipular para acreditar em algo errado. Absurdo. Mas uma vez que isso entra no DNA de certos grupos, bem, passa a ser uma verdade por si só. Você acha que corremos esse mesmo risco de manipularmos até mesmo essas instituições? Sim, mas há mais um passo nisso. Quando comecei a investigar esse assunto, meu reflexo inicial foi projetá-lo sobre a população. Mas isso é apenas parcialmente verdade, porque os políticos, os líderes, os CEOs, eles também são afetados. Sim. Então todos nós estamos sendo manipulados por esse tipo de coisa. Então minha pergunta foi, ok, se esse é o caso, quem realmente está no comando? Se as pessoas, até mesmo o presidente americano, são afetadas, então quem está realmente no poder? Eu não sei. São as corporações? É o Estado profundo? Eu não sei. Mas mesmo indivíduos-chave, logicamente, também são influenciados. Talvez não em uma área específica, mas nas outras 99%, certo? E outra pessoa, entende? Então quem realmente está no comando? Então sim, há uma espécie de autopreservação acontecendo aqui, impulsionada por essa competição inata e estereotipada. A ideia de que os Estados Unidos são um país excepcionalista e precisam governar o mundo, porque é isso que querem fazer, ideológica e militarmente. E sabe, se houver algumas pessoas nos bastidores que realmente entendem o que está acontecendo e que não são afetadas por isso, então bem, estamos sendo controlados e manipulados. Mas se elas próprias são afetadas pelo que fazem e pelos mecanismos de retroalimentação, então estamos em uma psicose social em massa. E essa é ainda mais perigosa do que as malditas pessoas nos bastidores. Sim, especialmente porque agora estamos vendo a convergência de algumas tempestades que podem levar a uma super tempestade. Estamos passando por um movimento global em direção à direita politicamente. E direita, nem tenho certeza se esse ainda é o termo certo, em primeiro lugar. Depois estamos enfrentando, e continuo dizendo isso, estamos enfrentando um drama ecológico. Então Islândia, ou era Groenlândia? Foi mal. Acho que vi um documentário de alguns cientistas da Islândia. Onde fica a maior camada de gelo, na Islândia ou na Groenlândia? Acho que é na Groenlândia. É contraintuitivo.
Provavelmente Groenlândia sim. Em algumas partes, ela perde de 6 a 8 metros de gelo todo ano. E aí estamos discutindo, sabe, de quem é a culpa. É causado pelo homem? Não é causado pelo homem. Quem se importa? Se a correia transportadora que regula o clima global mudar, e ela já está desacelerando, né? Sem falar que se todo o gelo derretesse, o nível do mar subiria 7 metros. Quer dizer, eu moro 4,5 metros abaixo do nível do mar aqui na Holanda, né? Então esse tipo de coisa. Além disso, temos também a ecologia, a economia e a confrontação política que está acontecendo agora, né? Em todo lugar. Escrevi um artigo sobre o Pacífico, chamei de Pacific Borghausen, e por coincidência, ele foi lido por Everest Bartolo, que entrevistei há algumas semanas em Malta, e vi que você tem uma entrevista recente com ele, né? Sim, há 2 dias. Ele é ex-ministro das Relações Exteriores de Malta. Sim, ele é uma mente brilhante. Sim, sim. Então fiquei alarmado com o que encontrei. É incrível o quão avançada já está a preparação para uma guerra quente com a China, impulsionada pelos Estados Unidos. E isso não é blefe, é algo enorme. Tenho todos esses artigos no meu Substack. Sabe, juntar esse tipo de coisa explica exatamente por que a OTAN precisa desse tipo de, como posso dizer, tem uma palavra bem pouco gentil na ponta da língua agora, mas desse tipo de técnica de manipulação sobre a própria população. Porque sem o apoio do próprio povo, eles não conseguirão continuar liderando essas guerras que todas financiam a indústria bélica americana. É tão clichê. Guerra é um negócio. É um clichê enorme. Se me permitir, e sei que você está ocupado, temos mais alguns minutos. Tenho 2 coisinhas que gostaria de destacar como uma espécie de demonstração de como a guerra cognitiva pode se manifestar. Você já ouviu falar do Projeto Esther? Parece vai me estem sure para me lembrar do que é. Sim, então novamente, eu tenho vários artigos no meu Substack. O Projeto S, esse foi um projeto israelense em que eles pagaram influenciadores globais até $150 mil por mês para divulgar conteúdo para seus milhões de seguidores. Sim, podemos chamar de fake news, notícia manipulada, propaganda, como quiser chamar. Isso explodiu. Novamente, se algum ouvinte quiser conferir meu Substack, tá tudo detalhado lá. Foi um grande escândalo. Agora, a parte interessante é, e novamente isso estava na minha apresentação, eles disseram, os influenciadores disseram depois, mas nós não sabíamos. Mas eles assinaram acordos de confidencialidade. Deixe-me ver rapidamente. Eles assinaram acordos de confidencialidade. E nesses acordos havia uma cláusula específica. Espere, não consigo achar agora onde está. Havia uma cláusula específica que garantia que fosse absolutamente impedido de Estado do Israel. Sim, quer dizer, os financiadores, os doadores, em muitos casos, não querem ser identificados, certo? Porque esse é o jogo todo. Você tem uma agenda, então a esconde. Nem é difícil de entender. É só que no caso de Israel, é algo tão grande que alguns desses esquemas de doação acabam vindo à tona, incluindo, é claro, todo o dinheiro que o lobby israelense ampliado está oferecendo. Não diretamente o lobby que o Mearsheimer pesquisou, mas pessoas como, qual é o nome dela? A grande doadora, a mulher que deu tanto dinheiro para o Trump. Apenas o lobby israelense ampliado, certo? E sim, por favor, continue. Então, a parte interessante aqui é que o projeto passou despercebido. Por quê? Porque todos aqueles influenciadores não falavam sobre política. Falavam sobre café com leite, esmalte, esse tipo de coisa. Então esse é um exemplo fácil de entender de guerra cognitiva, porque isso também é guerra cognitiva. Ontem, por um breve momento, eu vi um programa realmente idiota. Acho que se chama Kingsman ou algo assim. É meio que uma paródia, mas é pura propaganda. Como na nossa época, Top Gun era propaganda, o mesmo tipo de coisa. Mas há um caso mais específico. Chama-se Iniciativa de Integridade. Isso foi em 2018 e acabou vazando.
Foi essa operação com canais financeiros diretos do British Foreign and Commonwealth Office e do MI6, aliás. Então eles tinham grupos de influenciadores, jornalistas e acadêmicos. Agora é isso que quero destacar. Há uma convergência entre esses tipos de entidades. Então você acaba recebendo influência, ou como quiser chamar, de todos os lados. Sim, influenciadores, jornalistas e acadêmicos. E se me permitir mais um ponto, novamente, falei sobre isso na minha apresentação. Quando falamos de influência e poder, não podemos deixar de falar de Larry Ellison e de seu filho, David Ellison. Agora, toda essa questão do TikTok e da China, novamente, eu tenho formação em tecnologia. TikTok, China, again, I have a tech background. This whole TikTok scare had nothing to do with China. Todo esse alarde sobre o TikTok não tinha nada a ver com a China, mas tudo a ver com Israel. Eu até tenho um vídeo em que o Netanyahu diz: qual é a turma? Qual é o número 1? Você sabe, TikTok. Pois é, o próprio Netanyahu disse isso. Então Larry Ellison, cofundador da Oracle, totalmente na minha área, centros de dados no passado e agora centros de dados de EA, um jogo completamente diferente. Mas é assim que ele ganha dinheiro. O Pentágono é um dos seus maiores clientes. Agora, nos servidores da Oracle, temos os dados comportamentais de 170 milhões de americanos. Eu nem sabia que tantos americanos usavam o TikTok. Então o pai tem o hardware e os dados comportamentais de 170 milhões de americanos. E o que o filho fez? Fusão da Skydance com a Paramount. Skydance merger with Paramount. So David Ellison, who is Larry Ellison's Então, David Ellison, que é o filho de 41 anos de Larry Ellison, se não me engano, agora é dono de um enorme conglomerado de mídia, sendo a PBS uma das empresas, que abrange tanto o lado do entretenimento quanto o lado das notícias. Agora eu te pergunto, como isso está convergindo? Quem está convergindo? A narrativa de David Ellison, por meio de seu vasto império de mídia, de quem será a narrativa que ele vai difundir, certo? A quem ele tentará influenciar? Não é muito difícil adivinhar, né? Só para te dar mais um detalhe, Larry Ellison, porque muita gente diz, ok, são empresas privadas, então por que política? Bem, e-mails hackeados mostram que Larry Ellison aparentemente avaliou, deixa eu ver aqui, tenho isso aberto. Let me have a look here, I have it open. Marco Rubio's stance vis-à-vis... A posição de Marco Rubio em relação a Israel. E eu acho, quem foi mesmo? Marco Rubio. Então temos os e-mails, eu tentei descobrir, foi UK Declassified ou algo assim, né? Eles publicaram os e-mails, eu os tenho aqui na minha frente, posso compartilhá-los agora. Houve toda uma troca de e-mails entre Ron Prosor, que atualmente é o embaixador de Israel na Alemanha. Anteriormente, ele foi representante permanente nas Nações Unidas, embaixador no Reino Unido e assim por diante. Então esse cara meio que intermediou, deixou Larry Ellison avaliar Marco Rubio em termos de quão adequado ele seria para promover os interesses de Israel como político americano. De novo, só trago isso à tona. Há uma fusão entre essas entidades privadas, o Estado, sim, corporações como a Oracle, Larry Ellison e a política. Certo? And politics, right? And then, of course, E então é muito triste, porque estamos chegando cada vez mais perto da definição de algo como o bom e velho fascismo à la Mussolini, onde você sabe, o fascismo é a fusão do Estado com as corporações privadas e a submissão da vontade dos líderes de todos esses ramos. Mas sim, estamos chegando cada vez mais perto. Isso me faz voltar ao que eu disse no começo. Já estamos vivendo em uma jaula de veludo. Pelo menos em nosso confortável mundo ocidental, a jaula ainda é de veludo. Em outros países não é assim, certo? O que estou tentando explicar são as correntes que nos mantêm nessa jaula de veludo, uma após a outra. E tenho quase certeza de que, se conversarmos novamente daqui a um ano, haverá mais correntes sendo adicionadas para nos manter lá. E essa é a parte realmente assustadora. Sim, e como você disse no começo, uma das partes bem-sucedidas disso é que uma grande parte da população é completamente ignorante a respeito. Em outras sociedades propagandizadas, pelo menos os que são alvo da propaganda, sabem que, ok,
Esses são os discursos com os quais precisamos lidar, porque é assim que o sistema funciona, certo? No Ocidente, muito disso foi tão bem sucedido que as pessoas simplesmente acham que é assim que o mundo é. É normal. Porque você acabou de dizer gráficos de velocidade. Coincidentemente, eu acabei de publicar... Bem, fiz uma análise de cerca de 10 ou 15 manchetes, apenas as manchetes, no período que antecedeu a vitória de Mamdani nas eleições majoritárias em Nova York. Isso foi apenas 2 ou 3 dias. Foquei apenas nas manchetes, porque você sabe, cerca de 70 a 85% das pessoas leem apenas as manchetes. Isso me faz pensar, por que estamos escrevendo artigos completos, afinal? Mas isso mostra o quanto as manchetes podem ser importantes e impactantes. Eu analisei algumas dessas manchetes sob uma perspectiva linguística e semântica, e é simplesmente impressionante ver as mensagens subliminares que entram no subconsciente das pessoas. As pessoas realmente subestimam o poder das palavras. Dá para perceber as manipulações, certo? Por isso, eu incentivo as pessoas a observarem com atenção, porque se você consome apenas as manchetes, elas basicamente se tornam as notícias para você. E elas são criadas por profissionais. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Como eu palavra em um propósito. Quer dizer, qualquer pessoa que esteja acompanhando o genocídio em Gaza, por exemplo, entende o quão difundida e manipuladora é a forma de chamar um grupo de pessoas de reféns e o outro de prisioneiros. Isso por si só já é uma maneira perversa de transmitir a mensagem certa, a visão de mundo correta, certo? Mas o mais impressionante é que esses jornalistas nem precisam receber instruções. Eles mesmos entendem, sabem qual tom adequado e quais palavras usar para permanecerem bem vistos por seus chefes e pelos donos de jornais. Estou em contato com 2 jornalistas, ambos trabalhando para a BBC, mas em continentes diferentes. E os 2 me disseram de forma independente que se relatassem a verdade, estariam sem emprego amanhã. É isso que Pascal Lotas continua dizendo. Quero dizer, sabe, se seus artigos foram rejeitados 3 vezes ou sua proposta de artigo pela 4ª vez, você entende o que vai fazer e o que precisa fazer. Então é assim que a máquina cria essa marcha em uníssono, certo? Funciona. Funciona muito bem. Patrick Bob, mais uma vez, simplesmente incrivelmente corajoso. Esse cara vai sem o apoio de uma grande corporação, sem um paraquedas de segurança. Ele entra sozinho em zonas de combate na Rússia e na Ucrânia. E no caminho de volta, ele é meio que, como posso dizer isso, você sabe, pelo próprio país ele é basicamente criminalizado, não apenas pela polícia e pela alfândega, mas também por jornalistas e pela mídia. Incrível, uma coragem incrível. E é de coragem que está tem. Portanto, não me agradece a você, Thomas Carrage, pela cor falar forward Luís. O mesmo vale para você, Pascal. O mesmo vale para você. Sabe, eu estou no Japão e, sinceramente, me sinto um pouco mais seguro aqui. Mas você está em um dos olhos do furacão. Eu realmente acredito que a Europa está, neste momento, em uma encruzilhada muito perigosa. No Japão, eu me sinto um pouco mais protegido, na verdade, para dizer a verdade. Tome cuidado. Quero dizer, Daniele Ganser, com quem eu fiz uma entrevista, também achava que estava seguro, sabe, na Suíça, que é um país seguro. Ele perdeu seu cargo na universidade por causa da pressão americana na Suíça. Não, quero dizer, a gente se sente seguro até estar dentro da situação, certo? Até que vem a pegadinha. Então, quero dizer, absolutamente verdade. Enfim, Thomas, as pessoas que quiserem ler mais sobre o que você faz ou assistir ao seu conteúdo, devem, antes de tudo, ir ao seu canal no YouTube, Saltcube Analytics. Tem também o seu Substack, claro. Há outro lugar onde possam te encontrar? Eu estou...
Minha pequena conta no Twitter foi permanentemente suspensa, acredite se quiser. E tudo que eu fiz foi postar trechos das minhas entrevistas. Estou no TikTok, mas quase não uso. Estou no Instagram, mas quase não uso. Quero dizer, o alcance no TikTok desde essa nova mudança de algoritmo está limitado a talvez 200 ou 300 visualizações. Nada surpreendente, porque o novo CEO do Twitter estava na posse do Trump para o segundo mandato. Então você sabe, esse tipo de coisa. Não, principalmente no YouTube. E se você quiser análises longas, análises realmente aprofundadas, isso está no meu Substack. Vou colocar tanto o seu canal do YouTube quanto o seu Substack na descrição desse vídeo abaixo. Thomas Carrot, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado por me ouvir. Tudo de bom.